O sol castigava impiedosamente o asfalto da Avenida Brasil, no coração do Rio de Janeiro. Entre os carros que paravam no semáforo, 3 jovens idênticos se movimentavam com a precisão de uma dança ensaiada. Miguel, o mais velho dos trigêmeos, coordenava o trabalho com olhos atentos, alternando entre limpar para-brisas e vigiar seus irmãos. Sua preocupação maior sempre recaía sobre Lucas, o caçula, que, apesar do sorriso constante, carregava no peito uma batalha silenciosa contra uma cardiopatia congênita. Rafael, o do meio, movia-se com agilidade entre os veículos, compensando os momentos em que Lucas precisava descansar. Suas mãos calejadas eram testemunhas do trabalho árduo que realizava desde os 12 anos, quando os 3 começaram a trabalhar nas ruas. Agora, aos 17, sua eficiência havia se tornado lendária entre os frequentadores daquele cruzamento. "Rafa, pega leve, você já está cobrindo minha parte há muito tempo", Lucas protestou, tentando se levantar do meio-fio onde descansava. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a água que respingava do balde que carregava. Miguel interveio imediatamente. "Nem pensar, Lucas. Você precisa descansar mais um pouco. Lembra o que o doutor Paulo falou na última consulta?" A menção ao médico fez Lucas revirar os olhos, mas ele sabia que o irmão tinha razão. Dr. Paulo, um dos poucos médicos do posto de saúde que realmente se importava com eles, sempre insistia que Lucas não podia se esforçar demais. Tá bom, mas deixa eu pelo menos guardar o dinheiro." Ele cedeu, pegando a pequena caixa de metal que sempre carregava consigo. A caixa era mais do que um simples porta-moedas. Era o tesouro mais precioso de Lucas, contendo uma única fotografia antiga e desbotada de um homem que ele acreditava ser seu pai. A imagem havia sido encontrada entre os pertences de sua mãe, Dona Clara, após sua partida precoce 5 anos atrás. Desde então, a caixa tornou-se seu amuleto da sorte, uma conexão tangível com um passado que os 3 mal conheciam. O dia seguia seu curso normal, até que um Porsche Cayenne preto parou no semáforo. Rafael aproximou-se automaticamente, mas algo no motorista o fez hesitar. O homem, que aparentava ter seus 50 anos, bem vestido e de cabelos grisalhos, olhava fixamente para os 3 irmãos com uma expressão de absoluto espanto. "Por favor, esperem!" o homem gritou quando o sinal abriu, mas os carros atrás começaram a buzinar impacientemente. Ele manobrou rapidamente, estacionando seu carro na primeira vaga que encontrou. Miguel, sempre cauteloso, observou o homem se aproximar. Havia algo familiar em seu rosto, na forma como suas sobrancelhas se arqueavam, no formato do nariz, características que os 3 irmãos compartilhavam entre si. "Vocês são trigêmeos?" perguntou o homem, sua voz tremendo ligeiramente. Seus olhos percorriam os rostos dos meninos como se estivesse vendo fantasmas. "Sim, senhor", respondeu Miguel, mantendo-se protetor na frente de seus irmãos. "Algum problema?" O homem passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. "Meu nome é Ricardo Mendes. Eu não sei como dizer isso, mas vocês são idênticos a mim quando eu tinha a idade de vocês." Lucas, que até então observava a cena em silêncio, sentiu suas pernas fraquejarem. Não pela sua condição cardíaca, mas porque aquele homem, Ricardo Mendes, era exatamente como a pessoa da fotografia em sua caixa de metal, apenas algumas décadas mais velho. O semáforo voltou a ficar vermelho e uma nova leva de carros parou. Mas, pela primeira vez em anos, os 3 irmãos não se moveram para limpar para-brisas. Estavam presos naquele momento, naquela conexão inesperada que parecia prestes a mudar suas vidas para sempre. Ricardo Mendes não conseguia desviar o olhar dos 3 jovens à sua frente. Cada traço, cada gesto dos meninos parecia um reflexo de sua própria juventude, como um espelho partido em 3. O empresário, conhecido por sua frieza nas negociações mais complexas, sentia-se completamente vulnerável diante daquela descoberta. Qual era o nome da mãe de vocês?" perguntou sua voz ainda instável. Clara Santos", respondeu Rafael, observando atentamente a reação do homem. O nome pareceu atingir Ricardo como um raio.
Ele cambaleou ligeiramente, precisando se apoiar em um poste próximo. Clara, murmurou, como se saboreasse uma memória há muito esquecida. Ela ainda... Nossa mãe nos deixou há 5 anos, Miguel respondeu secamente, ainda desconfiado das intenções do estranho. Mas antes que pudesse continuar, Lucas deu um passo à frente, suas mãos tremendo enquanto segurava sua preciosa caixa de metal. O senhor é igual ao homem desta foto, disse Lucas abrindo a caixa e retirando a fotografia antiga. Ricardo pegou a imagem com dedos trêmulos e seus olhos se encheram de lágrimas ao reconhecer-se mais jovem em um momento que parecia pertencer a outra vida. Esta foto, eu me lembro deste dia. Foi no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Clara e eu tínhamos nos conhecido há poucos meses, revelou Ricardo, sua voz embargada pela emoção. Ela nunca me contou, nunca me disse que estava... Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. O barulho do trânsito parecia distante agora, como se estivessem em uma bolha onde apenas aquela revelação importasse. Lucas sentiu seu coração acelerar, não pela doença desta vez, mas pela possibilidade que se descortinava à sua frente. Por que o senhor nunca nos procurou? Perguntou Rafael, sua voz misturando curiosidade e ressentimento. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando organizar seus pensamentos. Eu nunca soube da existência de vocês. Clara e eu nos conhecemos quando eu ainda era um jovem executivo, começando minha carreira. Tivemos um relacionamento intenso, mas breve. Quando fui transferido para os Estados Unidos, perdemos contato. Eu tentei encontrá-la quando voltei anos depois, mas ela havia se mudado e ninguém sabia me dizer para onde. Miguel, que até então mantinha uma postura defensiva, sentiu algo mudar dentro de si. A dor nos olhos de Ricardo parecia genuína demais para ser fingida. E agora? O que o senhor pretende fazer? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Ricardo olhou para cada um dos meninos, notando pela primeira vez os detalhes que os diferenciavam, a postura protetora de Miguel, a força silenciosa de Rafael e a fragilidade disfarçada de Lucas. Eu quero conhecer vocês, respondeu finalmente. Quero compensar todos esses anos perdidos, se vocês permitirem, é claro. Nesse momento, Lucas cambaleou ligeiramente, seu rosto empalidecendo. Rafael o amparou imediatamente, enquanto Miguel explicava. Nosso irmão tem um problema no coração. Ele precisa descansar. A preocupação tomou conta do rosto de Ricardo. Tem um hospital particular aqui perto. Eu posso levar vocês agora mesmo. Não precisamos de caridade, Miguel cortou, mas Lucas interviu. Miguel, por favor. Talvez esta seja a chance que estávamos esperando. Ricardo tirou um cartão do bolso e o entregou a Miguel. Este é meu número pessoal. Pensem com calma sobre o que eu disse. Independentemente da decisão de vocês, eu quero ajudar. Principalmente com a saúde do Lucas. Os 3 irmãos se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, Miguel pegou o cartão. Vamos pensar no seu oferecimento. Quando Ricardo partiu, prometendo voltar no dia seguinte, os 3 irmãos permaneceram ali, olhando para o cartão como se ele fosse um mapa para um tesouro há muito perdido. O sol começava a se pôr sobre a Avenida Brasil, e com ele, a vida que eles conheciam também parecia estar se despedindo, dando lugar a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Naquela noite, o pequeno apartamento onde os 3 irmãos moravam, no subúrbio do Rio de Janeiro, foi palco de uma das discussões mais intensas que já tiveram. Miguel andava de um lado para outro da sala minúscula, o cartão de Ricardo Mendes entre seus dedos, enquanto Rafael estava sentado no braço do sofá gasto e Lucas descansava no único lugar macio do cômodo. Não podemos confiar nele assim de primeira, argumentava Miguel, sua voz carregada de preocupação. E se for algum tipo de golpe? Pessoas ricas sempre têm segundas intenções. Rafael, que normalmente se mantinha neutro nas discussões, decidiu se manifestar. Miguel, você viu a reação dele quando mostrou a foto. Aquilo não foi atuação. E, além disso, ele hesitou, olhando para Lucas, que estava mais pálido que o normal. Precisamos pensar no Lucas.
O caçula dos trigêmeos tentou se sentar mais ereto, escondendo o cansaço que sentia. Eu estou bem, não me usem como desculpa para nada. Não é desculpa, Lucas. Rafael continuou, sua voz suavizando. Faz 3 meses que você não consegue ir à consulta porque não temos dinheiro para os exames. O Dr. Paulo está fazendo o que pode no posto de saúde, mas você sabe que precisa de mais que isso. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de verdades que os 3 evitavam encarar. Miguel finalmente parou de andar e sentou-se ao lado de Lucas, passando a mão pelos cabelos de forma nervosa. Talvez possamos dar uma chance, disse Miguel, surpreendendo os irmãos. Mas vamos estabelecer limites claros. Nada de nos mudarmos para a casa dele ou qualquer coisa assim. Primeiro precisamos conhecê-lo melhor. Lucas sorriu, sua mão inconscientemente indo até a caixa de metal que sempre carregava. Sabem o que é engraçado? Que eu sempre olhava para esta foto, imaginando como seria conhecê-lo. Agora que aconteceu, parece um sonho. Um sonho que pode virar pesadelo se não formos cuidadosos, alertou Miguel. Mas seu tom estava mais suave. Amanhã, quando ele voltar, vamos conversar com calma, estabelecer nossos termos. A manhã seguinte trouxe não apenas Ricardo, mas também sua esposa, Helena. Ela desceu do Porsche com elegância contida, seus olhos verdes avaliando os 3 meninos com uma mistura de curiosidade e cautela. Diferente do marido, que mal conseguia conter sua emoção, Helena mantinha uma postura mais reservada. Ricardo me contou tudo ontem à noite, ela disse, sua voz controlada. Confesso que fiquei surpresa. Mas agora, vendo vocês, é impossível negar a semelhança. Ricardo, ansioso, começou a falar sobre médicos, escolas particulares e possibilidades de mudança, mas Miguel o interrompeu educadamente. Senhor Mendes, agradecemos seu interesse, mas precisamos ir devagar. Não estamos acostumados com tudo isso. Helena sorriu levemente, parecendo aprovar a prudência do rapaz. Miguel tem razão, Ricardo. Eles precisam de espaço para processar tudo isso. E nós também. Foi nesse momento que Lucas teve outro de seus episódios. Sua respiração ficou irregular e ele precisou se apoiar em Rafael para não cair. Helena, demonstrando uma agilidade surpreendente em seus saltos altos, foi a primeira a chegar até ele. Meu carro está logo ali, disse ela, sua frieza inicial dando lugar a uma preocupação genuína. Podemos levá-lo ao Hospital São Lucas agora mesmo. Conheço o diretor pessoalmente. Miguel e Rafael trocaram olhares. A saúde do irmão sempre vinha em primeiro lugar. Com um aceno de cabeça, Miguel concordou. Está bem, mas nós vamos junto. Enquanto seguiam para o hospital no carro luxuoso, Lucas apertava sua caixa de metal contra o peito, como se ela pudesse acalmar seu coração agitado. Helena o observava pelo espelho retrovisor, sua expressão suavizando gradualmente. Sabe, ela disse, quebrando o silêncio tenso. Quando Ricardo chegou em casa ontem, nunca o vi tão abalado. Ele passou a noite inteira olhando fotos antigas, tentando entender como perdeu tantos anos importantes da vida de vocês. Rafael, sempre observador, notou como as mãos de Helena apertavam a bolsa de grife em seu colo. Por trás de sua aparência sofisticada, ela também estava nervosa, tentando encontrar seu lugar naquela situação inesperada. O hospital se erguia imponente à frente deles, suas paredes de vidro refletindo o sol da manhã. Para os 3 irmãos acostumados com as longas filas do SUS, aquele lugar parecia outro mundo. Um mundo que, por bem ou por mal, estava prestes a se tornar parte de suas vidas. O Hospital São Lucas era diferente de qualquer lugar que os 3 irmãos já haviam conhecido. O piso de mármore brilhava como um espelho, e o ar-condicionado mantinha uma temperatura agradável que contrastava com o calor sufocante da rua. Helena movimentava-se pelos corredores com familiaridade, guiando o grupo até o setor de cardiologia. Dr. Fernando Almeida, diretor do hospital e amigo pessoal dos Mendes, recebeu Lucas imediatamente. Enquanto o caçula era levado para exames, os outros permaneceram na sala de espera privativa, mergulhados em um silêncio desconfortável. Vocês devem estar pensando que sou um homem terrível. Ricardo quebrou o silêncio.
sua voz carregada de culpa. Um pai que nunca esteve presente. O senhor não sabia da nossa existência, Rafael respondeu, surpreendendo a todos com sua objetividade. Não pode se culpar por algo que desconhecia. Helena observava a interação com interesse crescente. Havia algo na maturidade dos meninos que a impressionava. Como vocês se viraram todos esses anos? Perguntou genuinamente curiosa. Miguel hesitou antes de responder. Nossa mãe trabalhou como costureira até não poder mais. Depois nos viramos como podíamos. O pessoal do bairro sempre ajudou um pouco, principalmente com o Lucas. Clara sempre foi muito orgulhosa, Ricardo murmurou, perdido em lembranças. Mesmo quando namorávamos, ela raramente aceitava presentes ou ajuda. O senhor amava nossa mãe? A pergunta de Rafael saiu quase como um sussurro, mas seu impacto foi imenso. Ricardo endireitou-se na cadeira, seus olhos marejados. Sim, eu a amava. Clara foi meu primeiro amor verdadeiro. Mas éramos muito jovens, e eu estava focado em construir minha carreira. Quando recebi a proposta para trabalhar nos Estados Unidos, achei que era a oportunidade da minha vida. Clara e eu discutimos, ela não queria que eu fosse... Foi nossa última conversa. Helena colocou a mão sobre o braço do marido, um gesto discreto de apoio. Sua expressão, antes reservada, agora mostrava compreensão. Ricardo passou anos se perguntando o que havia acontecido com Clara. Chegou a contratar detetives, mas ela parecia ter desaparecido. Ela se mudou para o Rio logo depois que o senhor partiu, Miguel explicou, sua resistência inicial começando a ceder. Acho que ela não queria que ninguém soubesse da gravidez. O som de passos interrompeu a conversa. Dr. Fernando retornou com uma pasta de exames e uma expressão séria. Ricardo, Helena, posso falar com vocês em particular? Não, Miguel interferiu, levantando-se. Se é sobre nosso irmão, queremos ouvir também. O médico olhou para Ricardo, que assentiu. Muito bem, começou o Dr. Fernando. A situação cardíaca de Lucas é mais complexa do que imaginávamos. Ele tem uma cardiopatia congênita que requer atenção imediata. O ideal seria... Quanto custa? Miguel interrompeu, já calculando mentalmente quanto tempo levariam para juntar o dinheiro. Miguel, Helena chamou suavemente. Deixe o médico terminar e não se preocupe com custos agora. Doutor, Fernando continuou. Como eu dizia, o ideal seria começarmos um tratamento intensivo imediatamente. Também precisamos fazer mais exames para avaliar a necessidade de uma possível cirurgia no futuro. Ricardo levantou-se, sua postura mudando para a do empresário decidido que era. Faça tudo o que for necessário, Fernando. Custo não é problema. Miguel abriu a boca para protestar, mas Rafael o segurou pelo braço. Deixa, sussurrou. É pelo Lucas. Nesse momento, uma enfermeira trouxe Lucas de volta, sentado em uma cadeira de rodas por precaução. Ele parecia exausto, mas seus olhos brilhavam com uma força interior que sempre o caracterizou. Achei que tinha perdido, ele disse, mostrando sua caixa de metal. Mas a enfermeira guardou para mim durante os exames. Helena aproximou-se dele, ajeitando uma mecha de cabelo que caía sobre seus olhos, um gesto maternal que surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Você deve estar cansado. Que tal irmos todos almoçar depois daqui? Conheço um lugar ótimo aqui perto. O convite pairou no ar, carregado de significados. Não era apenas um almoço que estava sendo oferecido, mas uma chance de começarem a construir uma ponte sobre o abismo de 17 anos que os separava. O restaurante escolhido por Helena ocupava a cobertura de um dos prédios mais elegantes da zona sul do Rio. A vista panorâmica da cidade seria de tirar o fôlego se os três irmãos não estivessem tão conscientes de seus jeans desbotados e camisetas simples em meio aos clientes elegantemente vestidos. Não precisava ser um lugar tão... Miguel começou, mas Helena o interrompeu gentilmente. É um dos poucos restaurantes que tem um cardápio especial para pessoas com restrições cardíacas. Pensei no Lucas. O comentário pegou todos de surpresa. Era um gesto pequeno, mas significativo, mostrando que Helena estava genuinamente se esforçando para integrar os rapazes em sua vida. Nunca comi em um lugar assim,
confessou Rafael, olhando perdido para o menu repleto de palavras em francês e italiano. Lucas, ao seu lado, segurava sua caixa de metal no colo, como se ela fosse um escudo protetor contra aquele mundo desconhecido. Ricardo percebeu o desconforto dos filhos e chamou o garçom, fazendo os pedidos de forma descontraída, explicando cada prato escolhido. Sua naturalidade, aos poucos, foi quebrando o gelo e a conversa começou a fluir mais facilmente. "Vocês estudam?" Helena perguntou, tentando conhecer melhor os enteados. "Estudávamos", respondeu Miguel. "Tivemos que parar no segundo ano do ensino médio para trabalhar. Mas fazemos supletivo à noite quando dá." Ricardo quase engasgou com seu vinho. "Isso precisa mudar imediatamente. Vocês são muito jovens e inteligentes para abandonarem os estudos." "A vida nem sempre pergunta o que a gente quer", Lucas comentou, sua voz suave carregando uma sabedoria além de seus anos. "Às vezes, ela só vai empurrando a gente." Helena pousou os talheres, seus olhos verdes fixos nos três rapazes. "E se a vida estiver dando uma nova chance agora? Ricardo e eu conversamos a noite toda. Queremos ajudar vocês a retomarem seus estudos, conseguirem o tratamento adequado para Lucas, terem uma vida melhor." "Em troca de quê?" Miguel perguntou, sua desconfiança ainda presente. "Em troca de nada", Ricardo respondeu firmemente. "Vocês são meus filhos. É minha responsabilidade, mesmo que tardia." O almoço continuou entre conversas e silêncios, enquanto lá fora o sol começava sua descida preguiçosa em direção ao mar. Quando a sobremesa chegou, Ricardo fez a proposta que mudaria definitivamente o rumo de suas vidas. "Tenho uma casa grande em São Conrado, com quartos vazios demais. Gostaria que vocês considerassem se mudar para lá. Não precisam responder agora, mas..." "Não podemos", Miguel cortou, mas sua voz estava menos defensiva que antes. "Nosso apartamento..." "Podem manter o apartamento", Helena sugeriu. "Ninguém está pedindo que abandonem sua vida antiga. Só queremos oferecer novas possibilidades." Lucas, que estivera quieto por um tempo, finalmente falou. "Eu queria poder mostrar uma coisa." Ele abriu sua caixa de metal e, além da foto conhecida, retirou um papel dobrado e amarelado. "Encontrei isso entre as coisas da mãe, mas nunca mostrei para ninguém, nem para meus irmãos." Com mãos trêmulas, ele entregou o papel a Ricardo. Era uma carta inacabada, datada de poucos dias antes do falecimento de Clara. "Querido Ricardo, sei que passaram muitos anos e você provavelmente seguiu sua vida, mas nossos filhos precisam de você agora. Eu deveria ter contado antes, deveria ter sido mais corajosa. Eles são tão parecidos com você, não apenas fisicamente, mas na determinação, na força interior. Lucas, especialmente, precisa..." A carta terminava abruptamente ali. Ricardo segurava o papel como se fosse feito de cristal, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Por que você nunca mostrou isso?" Miguel perguntou a Lucas, sua voz embargada. "Porque tinha medo", Lucas admitiu. "Medo de procurarmos e ele não querer saber da gente. Medo de descobrir que a história não era bem como eu imaginava. Mas agora..." Ele olhou para Ricardo e Helena. "Agora acho que nossa mãe está nos guiando para o caminho certo." Rafael, que estivera observando tudo em silêncio, finalmente se manifestou. "Talvez devêssemos dar uma chance, não pelo dinheiro ou pelo conforto, mas pela família que podemos ser." O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era mais carregado de tensão ou desconfiança, mas de possibilidades. Lá fora, o Rio de Janeiro continuava sua dança eterna de cores e sons, indiferente ao pequeno milagre que acontecia naquele restaurante. O momento em que 7 pessoas começavam a se tornar, verdadeiramente, uma família. A mansão dos Mendes, em São Conrado, era como um planeta diferente para os 3 irmãos. O portão eletrônico se abriu silenciosamente, revelando um jardim meticulosamente cuidado e uma casa que parecia saída de um filme. Miguel, Rafael e Lucas entraram carregando apenas algumas sacolas com seus pertences mais básicos. Tinham insistido em manter a maioria das coisas no apartamento antigo, como uma espécie de rede de segurança. Marlene, nossa governanta, preparou os quartos do andar de cima.
Helena explicou guiando-os pela escadaria de mármore. Achamos que vocês gostariam de ficar próximos uns dos outros, então escolhemos 3 quartos consecutivos na ala leste. Lucas mal conseguia absorver tudo o que via. Seus olhos saltavam dos quadros nas paredes para os lustres de cristal, das cortinas de seda às estátuas nos corredores. Sua caixa de metal sempre junto ao peito parecia ainda mais simples e fora de lugar naquele ambiente. Este é seu quarto, Lucas. Helena abriu uma porta, revelando um cômodo maior que todo o apartamento onde moravam. Fizemos algumas adaptações pensando na sua condição. Tem um interfone direto para a enfermaria que instalamos no térreo e o ar-condicionado é especial com filtros antialérgicos. O cuidado nos detalhes emocionou Lucas, mas foi Miguel quem verbalizou. A senhora... Vocês não precisavam se preocupar tanto. Helena, ela corrigiu suavemente. Pode me chamar de Helena. E sim, precisávamos. Vocês são família agora. Nos dias que se seguiram, a adaptação foi um processo delicado. Rafael, sempre o mais adaptável dos 3, foi o primeiro a encontrar seu lugar. Passou a acordar cedo para correr na praia com Ricardo, que descobriu no filho do meio um companheiro para seus exercícios matinais. Miguel, por outro lado, mantinha uma distância cautelosa. Aceitou voltar a estudar, mas insistia em manter seu trabalho, agora como assistente em uma das empresas de Ricardo, mas começando da base, como questão de princípio. Foi durante um desses primeiros dias que aconteceu o incidente com a caixa. Lucas havia deixado seu tesouro sobre a mesa de cabeceira enquanto tomava banho. Quando voltou, a janela estava aberta e a caixa havia desaparecido. O desespero tomou conta da casa. Ricardo mobilizou seguranças, Helena acionou seus contatos e os irmãos vasculharam cada centímetro do jardim. Mas a caixa com a foto e a carta inacabada de Clara havia sumido. Era a única coisa que eu tinha dela. Lucas soluçava, sentado na beira de sua nova cama king size, que agora parecia grande demais, vazia demais. Helena sentou-se ao seu lado, hesitante sobre como confortá-lo. Acabou fazendo o que seu coração mandou. Abraçou-o. Vamos encontrar, Lucas. Nem que eu tenha que revirar a cidade inteira. Ricardo, em seu escritório, fazia ligações frenéticas. Sua equipe de segurança revisava as câmeras e ele oferecia uma recompensa generosa por qualquer informação. Foi Rafael quem teve a ideia de verificar os ferros velhos e mercados de usados da região. Às vezes, quem rouba essas coisas não sabe o valor real delas, explicou. Vendem por qualquer trocado. Miguel, superando sua resistência inicial, se juntou às buscas com toda a sua energia. Era estranho ver como aquela perda tinha, ironicamente, aproximado ainda mais a família. Ricardo e Helena demonstraram uma dedicação que ia além da culpa ou da obrigação. Era amor genuíno se desenvolvendo. No terceiro dia de buscas, um vendedor de um mercado de usados em Copacabana fez contato. Tinha uma caixa de metal que batia com a descrição. Helena e Ricardo queriam mandar alguém buscar, mas Lucas insistiu em ir pessoalmente. Quando chegaram ao local, um pequeno bazar abarrotado de objetos, lá estava ela. Sua caixa de metal, um pouco arranhada, mas intacta. O vendedor, um senhor de idade, contou que um jovem havia tentado vendê-la, mas ele desconfiou da história e decidiu guardá-la. Lucas abriu a caixa com mãos trêmulas. A foto e a carta estavam lá, protegidas como sempre. Mas havia algo mais. Escondido sob o forro da caixa, encontraram um pequeno recibo de hotel, datado da época em que Clara estava grávida. Era mais uma peça do quebra-cabeça de seu passado, guardada secretamente por sua mãe todos aqueles anos. Ela nunca deixou de pensar em você, Lucas disse a Ricardo, mostrando o recibo. Era o hotel onde vocês se conheceram, não é? Ricardo pegou o papel amarelado, reconhecendo o nome do hotel em São Paulo, onde tantos anos antes seu destino se entrelaçara com o de Clara. Ela guardou isso todo esse tempo. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas era um silêncio diferente. A caixa de metal, agora segura nos braços de Lucas, parecia mais leve, como se parte de seu mistério tivesse finalmente encontrado paz. O outono chegou ao Rio de Janeiro, trazendo consigo ventos de mudança. Na mansão dos Mendes,
A rotina havia finalmente encontrado seu ritmo. Miguel progredira rapidamente no trabalho, sua dedicação e inteligência impressionando até os funcionários mais céticos. Rafael descobrira uma paixão por administração e já falava em prestar vestibular, mas era a saúde de Lucas que ocupava os pensamentos de todos. Durante uma consulta de rotina, Dr. Fernando convocou uma reunião familiar urgente. O consultório, normalmente acolhedor, parecia opressivo enquanto o médico explicava a situação. Os últimos exames não foram animadores, começou ele, espalhando imagens e relatórios sobre sua mesa de mogno. A condição cardíaca de Lucas está se agravando mais rapidamente do que prevíamos. Helena instintivamente segurou a mão de Lucas, que estava sentado entre ela e Ricardo. Nos últimos meses, o vínculo entre eles havia se fortalecido de maneira surpreendente. "Quais são as opções?" perguntou Ricardo, sua voz tensa revelando a preocupação que tentava esconder. "Precisamos considerar um transplante", respondeu o Dr. Fernando, "e precisamos começar os preparativos o quanto antes." A palavra transplante caiu como uma bomba na sala. Miguel, que estivera em pé próximo à janela, aproximou-se do irmão protetoramente. "Mas isso é muito arriscado, não é?" questionou Rafael, sua voz normalmente calma, traindo um tremor. "Toda cirurgia tem seus riscos", explicou o médico. "Mas no caso do Lucas, os benefícios superam significativamente os riscos. O verdadeiro desafio será encontrar um doador compatível a tempo." Lucas, que estivera surpreendentemente calmo, apertou sua caixa de metal. "Quanto tempo temos?" "Idealmente alguns meses." "O problema é que o tipo sanguíneo de Lucas é raro e precisamos de uma compatibilidade muito específica." Foi nesse momento que Rafael teve uma ideia. "E se testarmos a compatibilidade entre nós? Somos trigêmeos, isso deve contar para alguma coisa, não?" Dr. Fernando ajeitou-se em sua cadeira subitamente mais animado. "Na verdade, essa é uma excelente sugestão. Trigêmeos idênticos têm uma chance muito maior de compatibilidade. Podemos começar os testes imediatamente." Os dias seguintes foram uma correria de exames e consultas. Miguel e Rafael submeteram-se a uma bateria de testes, enquanto Helena mobilizava seus contatos no meio médico para agilizar os resultados. Ricardo, por sua vez, mergulhou em pesquisas sobre os melhores centros de transplante do mundo. A resposta chegou numa tarde chuvosa. Rafael era o doador ideal. Sua compatibilidade com Lucas era praticamente perfeita. No entanto, uma descoberta adicional complicou ainda mais a situação. "Encontramos uma condição genética rara durante os exames do Rafael", explicou o Dr. Fernando. "É algo que aumenta os riscos durante a cirurgia. Não impossibilita o procedimento, mas precisamos estar cientes dos perigos." "Eu não me importo com os riscos", Rafael declarou firmemente. "É pelo meu irmão." A situação complicou-se ainda mais quando descobriram que havia outra pessoa na lista de espera. Uma criança de 10 anos com a mesma urgência que Lucas. Ricardo, com seus contatos e influência, poderia facilmente garantir a prioridade para seu filho, mas o peso dessa decisão o atormentava. "Não posso fazer isso", Lucas sussurrou uma noite, encontrando Ricardo em seu escritório. "Não posso deixar o senhor usar sua influência para me passar na frente de uma criança." Ricardo olhou para o filho com uma mistura de orgulho e angústia. "Lucas, você também é uma criança. Meu filho. E é por isso que temos uma opção que ela não tem", respondeu Lucas, sua voz fraca, mas determinada. "Temos o Rafael." A decisão de prosseguir com a doação de Rafael foi unânime, mas o medo era palpável na mansão. Helena passava horas pesquisando casos similares, buscando histórias de sucesso. Miguel alternava entre momentos de otimismo forçado e períodos de preocupação silenciosa. Uma noite, véspera da internação, os 3 irmãos reuniram-se no quarto de Lucas. Como nos velhos tempos, deitaram-se juntos na cama king size, olhando para o teto repleto de estrelas que Helena havia mandado pintar especialmente para ele. "Vocês se lembram", começou Lucas, "daquela vez em que fingimos ser um só garoto na escola porque eu estava muito fraco para fazer educação física?" Rafael riu. E o professor nunca entendeu como o mesmo aluno aparecia em horários diferentes, sempre com uma desculpa diferente para o uniforme estar meio diferente.
Sempre foi assim, Miguel refletiu. Um por todos, todos por um. Como verdadeiros mosqueteiros, Lucas completou, segurando sua caixa de metal. Só que agora nossa família cresceu. Do lado de fora do quarto, Helena e Ricardo ouviam a conversa dos filhos, seus corações apertados com uma mistura de amor e apreensão. O dia seguinte traria um dos maiores desafios que enfrentariam como família, mas naquele momento, sob o céu estrelado artificial, havia apenas o amor de 3 irmãos que sempre foram mais fortes juntos do que separados. O Hospital São Lucas nunca pareceu tão imponente quanto na manhã da cirurgia. O sol mal havia nascido quando a família Mendes chegou, cada membro carregando o peso da expectativa em seus ombros. Lucas e Rafael foram levados para a preparação, enquanto os outros se instalavam na sala de espera privativa. Helena havia transformado o ambiente asséptico em algo mais acolhedor, trazendo mantas macias e almofadas de casa. Ricardo alternava entre ligações de trabalho, que não conseguia realmente se concentrar em atender, e caminhadas nervosas pelo corredor. Miguel, por sua vez, mantinha-se em silêncio, os olhos fixos na porta que levava ao centro cirúrgico. Antes de ser levado, Rafael havia entregado um envelope a Miguel. Só abra se algo der errado, disse ele com um sorriso forçado que tentava disfarçar o medo. Lucas, por sua vez, insistiu em levar sua caixa de metal até a porta do centro cirúrgico. Ela me trouxe até aqui, explicou para a enfermeira que tentava convencê-lo a deixá-la com a família. Vai me dar sorte na cirurgia também. Helena acabou ficando responsável por guardar a caixa, segurando-a como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Em poucos meses, aquela caixa tinha se tornado um símbolo para toda a família, não apenas das memórias do passado, mas da união que estavam construindo no presente. Dr. Fernando apareceu brevemente para explicar o procedimento mais uma vez. A cirurgia deve durar entre 6 e 8 horas, informou. Vocês receberão atualizações a cada hora. As primeiras horas se arrastaram como décadas. Cada vez que a porta do centro cirúrgico se abria, todos prendiam a respiração, apenas para soltar o ar pesadamente quando percebiam que não era o médico com notícias. Por volta da 4ª hora de cirurgia, uma enfermeira apareceu com notícias. Houve uma pequena complicação com a condição genética do Rafael, mas a equipe está administrando a situação. Miguel levantou-se de um salto, o envelope de Rafael pesando em seu bolso. Helena o segurou pelo braço, sua voz tranquila mascarando seu próprio medo. Confie nos médicos, Miguel. Eles são os melhores. Ricardo, que estivera ao telefone com especialistas do mundo todo nos últimos dias, aproximou-se do filho mais velho. Seu irmão é forte, Miguel. Os dois são. A 6ª hora trouxe um momento de pânico quando vários médicos foram vistos correndo para o centro cirúrgico. Dr. Fernando apareceu minutos depois, ainda vestido para a cirurgia. Estamos enfrentando algumas intercorrências, mas estamos preparados para isso. Por favor, mantenham pensamentos positivos. Foi nesse momento que Helena começou a orar, suas mãos apertando a caixa de metal de Lucas. Miguel, superando sua resistência inicial, sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Ricardo juntou-se a eles, formando um círculo de esperança e amor. Na 8ª hora, quando a ansiedade já estava no limite, Dr. Fernando finalmente apareceu, removendo sua máscara cirúrgica com um sorriso cansado. A cirurgia foi um sucesso. Ambos estão estáveis e sendo levados para a UTI. O alívio foi tão intenso que as pernas de Helena fraquejaram e ela precisou se apoiar em Ricardo. Miguel deixou escapar um soluço contido. Anos de preocupação com a saúde do irmão, finalmente encontrando uma válvula de escape. Quando poderemos vê-los? Perguntou Ricardo, sua voz embargada. Em algumas horas, assim que eles estiverem totalmente estabilizados, respondeu o médico. A recuperação será lenta, especialmente para o Lucas, mas o prognóstico é muito bom. Enquanto esperavam para ver os rapazes, Miguel finalmente abriu o envelope de Rafael, ignorando o pedido do irmão para só abri-lo se algo desse errado. Dentro havia uma carta simples. Miguel, se você está lendo isso, espero que seja porque não aguentou de curiosidade e não porque algo deu errado.
Queria te dizer que você é o melhor irmão mais velho que alguém poderia ter. Sempre cuidou da gente, sempre foi nossa fortaleza. Mas agora é minha vez de cuidar do Lucas, e sua vez de viver um pouco sua própria vida. Com amor, Rafael. Miguel dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a junto com a foto e a carta inacabada de Clara na caixa de metal de Lucas. Era como se aquela pequena caixa guardasse não apenas memórias, mas também o futuro que estavam construindo juntos. As horas seguintes foram de vigília silenciosa na UTI. Lucas e Rafael, em leitos lado a lado, pareciam dormir pacificamente. Helena ajeitava constantemente os cobertores, mesmo quando não havia necessidade. Ricardo segurava a mão de Lucas, memorizando cada detalhe do rosto do filho, tão parecido com o seu próprio na juventude. E Miguel, sentado entre os dois irmãos, finalmente permitiu-se relaxar, sabendo que sua família, agora maior e mais forte do que nunca, havia superado mais um desafio juntos. Os dias no hospital se transformaram em semanas, mas cada pequeno progresso era celebrado como uma grande vitória. Lucas e Rafael foram transferidos para um quarto especial, adaptado para receber os dois irmãos juntos com uma vista privilegiada para o Cristo Redentor. Helena havia decorado o ambiente com fotos da família e pequenos objetos pessoais, transformando o espaço hospitalar em algo mais acolhedor. A recuperação de Rafael foi surpreendentemente rápida, sua juventude e determinação trabalhando a seu favor. Já na segunda semana, ele conseguia sentar-se na cama e conversar animadamente, embora os médicos insistissem para que não se esforçasse demais. O senhor precisava ver a cara do Miguel quando eu comecei a andar sozinho pelo corredor, Rafael contava para Ricardo, que passava todas as manhãs no hospital antes de ir para o escritório. Parecia que ia ter um troço. Miguel, que estava sempre presente, alternando entre o trabalho e o hospital, fingiu indignação. Você tinha acabado de sair da UTI, seu maluco. Claro que eu fiquei preocupado. Lucas, por outro lado, tinha uma recuperação mais lenta e delicada. Seu corpo precisava se adaptar ao novo coração, e cada dia trazia novos desafios, mas seu espírito permanecia inabalável. Todas as manhãs ele pedia para segurar sua caixa de metal, como um ritual particular de força. Sabe o que eu mais quero quando sair daqui? Lucas comentou uma tarde, enquanto Helena ajeitava seus travesseiros. Quero conhecer aquele clube onde o pai costumava nadar quando era jovem. Ele me contou que foi lá que aprendeu a nadar. Helena sorriu, emocionada com a forma natural, como Lucas agora se referia a Ricardo como pai. Assim que você estiver mais forte, vamos todos juntos. Podemos fazer um piquenique na área da piscina. A rotina hospitalar trouxe uma nova dinâmica para a família. Ricardo reorganizou toda a sua agenda, delegando mais responsabilidades na empresa para poder estar presente. Helena descobriu um talento natural para organizar os cuidados médicos, criando planilhas detalhadas com horários de medicações e consultas. Miguel, surpreendendo a todos, começou a se abrir mais com Helena. Durante uma noite particularmente difícil, quando Lucas teve uma pequena febre, eles conversaram por horas na cafeteria do hospital. Sabe, Helena, ele disse, mexendo distraidamente em seu café. Eu sempre tive medo de perder o controle sobre nossa família. Depois que nossa mãe partiu, senti que precisava ser forte o tempo todo. Não podia fraquejar. Helena cobriu a mão de Miguel com a sua. Você não precisa mais carregar todo esse peso sozinho. Somos uma família agora, todos juntos. A transformação mais visível, porém, era em Ricardo. O empresário, sempre ocupado e às vezes distante, deu lugar a um pai presente e carinhoso. Ele passava horas conversando com os filhos, ouvindo histórias de sua infância, compartilhando memórias de Clara. Ela costumava cantar essa mesma música. Ricardo comentou uma noite, quando ouviu Lucas cantarolando baixinho. Clara tinha uma voz linda, mas só cantava quando achava que ninguém estava ouvindo. Foi durante uma dessas conversas noturnas que Lucas fez um pedido especial. Queria visitar o túmulo de sua mãe assim que recebesse alta. Quero apresentar vocês propriamente a ela, explicou. Contar tudo o que aconteceu. A equipe médica ficou impressionada com a recuperação dos irmãos.
Dr. Fernando atribuía parte do sucesso ao ambiente familiar positivo. É incrível como o apoio emocional pode influenciar na recuperação física, comentou durante uma visita. Na sexta semana após a cirurgia, Rafael recebeu alta, mas ele se recusou a ir para casa. Só saio daqui com meu irmão, declarou, para orgulho de todos. Em vez de voltar para casa, ele apenas trocou a cama de paciente por um sofá-cama no quarto, mantendo-se ao lado de Lucas. Lucas, inspirado pela dedicação do irmão, se esforçava cada vez mais na fisioterapia. Seus progressos, embora lentos, eram constantes. Cada novo movimento, cada pequeno avanço era comemorado por toda a família. Uma tarde, enquanto todos estavam no quarto, Lucas pediu sua caixa de metal. De dentro dela, tirou a foto antiga de Ricardo e a carta inacabada de sua mãe. Acho que está na hora de fazer algumas mudanças, disse ele, surpreendendo a todos. Esta caixa guardou nossas memórias por muito tempo, mas agora podemos criar novas. Helena imediatamente entendeu a deixa e tirou sua câmera da bolsa. Ali mesmo, no quarto do hospital, fizeram a primeira foto oficial da família completa. Ricardo, Helena, Miguel, Rafael e Lucas, todos juntos, sorrisos genuínos em seus rostos. Esta, disse Lucas colocando a nova foto junto às antigas em sua caixa, é só a primeira de muitas. O primeiro aniversário após a cirurgia foi uma celebração especial na mansão dos Mendes. O jardim estava decorado com luzes delicadas e uma grande mesa havia sido posta sob as estrelas. Lucas, agora com uma saúde vibrante que ainda surpreendia a todos, estava radiante em sua camisa nova, presente de Helena. A transformação dos últimos meses era visível em cada um deles. Miguel havia finalmente encontrado seu equilíbrio, dividindo-se entre sua crescente responsabilidade na empresa e sua vida pessoal, inclusive começando um namoro com Júlia, a fisioterapeuta que auxiliara na recuperação de seus irmãos. Rafael, totalmente recuperado, preparava-se para começar a faculdade de administração no semestre seguinte. Suas manhãs de corrida com Ricardo haviam se transformado em sessões de planejamento estratégico, onde pai e filho descobriam cada vez mais afinidades. Ainda me pergunto como não percebi antes, comentou Ricardo, observando os 3 filhos conversando animadamente perto da piscina. Eles são tão parecidos comigo na idade deles. Helena, que organizava os últimos detalhes da festa, sorriu. Algumas vezes precisamos perder algo para realmente enxergar seu valor. Você não os perdeu, Ricardo. Apenas demorou um pouco mais para encontrá-los. A festa reunia não apenas a família, mas também pessoas que haviam se tornado especiais durante sua jornada. Dr. Fernando estava lá com sua esposa, assim como a equipe médica que cuidara dos meninos. Até mesmo o dono do mercado de usados, que devolvera a caixa de metal, havia sido convidado. Lucas aproveitou o momento para fazer um discurso improvisado, sua voz forte e clara. Algo impensável há 1 ano. Quando éramos pequenos, nossa mãe sempre dizia que família não é só quem divide o mesmo sangue, mas quem divide o mesmo coração. Na época, eu não entendia completamente o que ela queria dizer. Hoje, olhando para todos vocês, finalmente entendo. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando cada rosto presente. Miguel, meu irmão mais velho, que foi nosso pai e nossa mãe quando precisamos. Rafael, que me deu muito mais que um coração novo. Me deu uma segunda chance de vida. Pai. Ele olhou para Ricardo, que não conseguia conter as lágrimas, que nos encontrou quando não estava nem procurando e mesmo assim nos acolheu com tanto amor. E Helena, sua voz embargou ligeiramente, que nos mostrou que mães podem aparecer nos momentos mais inesperados da vida. Helena cobriu o rosto com as mãos, emocionada, enquanto Ricardo a abraçava. E tem mais uma pessoa que precisa ser lembrada hoje, continuou Lucas, pegando sua inseparável caixa de metal. Nossa mãe, Clara, que nos ensinou que amor verdadeiro é colocar a felicidade dos outros acima da nossa própria. Ela tentou nos proteger do mundo, mas também plantou as sementes que nos trouxeram até aqui. Miguel e Rafael se aproximaram do irmão, formando um círculo que logo foi completado por Ricardo e Helena. Então, Lucas concluiu, quero propor um brinde.
A família que o sangue nos deu, a família que o coração escolheu e a família que construímos juntos. Após a festa, quando a maioria dos convidados já havia partido, os 5 permaneceram no jardim, conversando sob as estrelas. Lucas abriu sua caixa de metal, agora repleta de novas fotos junto às antigas. Havia registros de cada momento importante do último ano. A primeira foto no hospital, a volta para casa, o primeiro passeio no clube, o Natal em família. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Rafael olhando as fotos. Como tudo mudou em tão pouco tempo. Há um ano, estávamos limpando para-brisas na Avenida Brasil. E agora estamos aqui, completou Miguel. Uma família de verdade. Ricardo pegou a foto antiga dele com Clara, observando-a com um sorriso sereno. Ela estaria orgulhosa de vocês, de todos nós. Helena, que havia se tornado especialista em capturar momentos especiais, pegou sua câmera mais uma vez. Que tal mais uma foto para a coleção? Eles se ajeitaram no banco do jardim, a caixa de metal aberta no colo de Lucas, revelando todas as camadas de sua história. O passado e o presente unidos em um pequeno objeto de metal que, como eles, havia encontrado seu verdadeiro valor não em sua aparência, mas no que guardava dentro de si. O flash disparou, capturando não apenas 5 pessoas sorrindo, mas uma família que havia descoberto que os laços mais fortes nem sempre são os que nascem conosco, mas os que escolhemos fortalecer a cada dia. E assim, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, eles celebravam não apenas um aniversário, mas o renascimento de uma família que encontrou seu caminho de volta para casa.